Olá, meus amigos, voltando aqui para o nosso Biblioteca EN. Hoje nós vamos falar sobre um livro aqui importantíssimo que saiu pela Editora Estudos Nacionais, também uma primeira edição brasileira. Nós falamos no último episódio sobre Espiral do Silêncio, que foi a primeira edição brasileira trazida pelos Estudos Nacionais. Hoje é a vez de falar de mais um pioneirismo da nossa editora, que trouxe pela primeira vez um livro inédito, pouco conhecido e extremamente importante. Muito bem, você deve estar se perguntando que livro é esse, né? Qual o mistério? Você já sabe aí pelo título do vídeo, né? É o livro O Serviço Secreto de Stalin, Memórias do primeiro grande espião militar soviético a desertar para o Ocidente. É o Walter Krivitsky, que morreu depois em Nova York, nos Estados Unidos, depois de exilado, né? Depois de fugido do serviço secreto. E esse livro ele trata de uma maneira muito interessante sobre vários aspectos do serviço secreto soviético, de como a Rússia foi aos poucos fazendo ali as suas operações, operações de desinformação, mais ou menos na linha daquele livro do Mihai Pacepa, que fala sobre as operações, sobre a desinformação. Só que aqui o Krivitsky ele conta um relato mais biográfico dos bastidores do serviço secreto, como que ele funcionava, etc. Entre as histórias interessantes aí que ele traz, está, por exemplo, a forma como o Stalin tentou apaziguar por diversas vezes as suas relações com o Hitler, com o qual ele tinha uma parceria histórica, né, antiga, e que a Rússia, né, entre a Rússia e a Alemanha, e o Stalin, como que o Stalin demorou muito, custou muito a acreditar que estava acontecendo um rompimento, através de uma certa indiferença do Hitler e das autoridades alemãs. Ele começou a desconfiar, e isso o Krivitsky conta ali os bastidores dessa situação. Então, eu estou com o livro aqui, a gente vai dar uma olhada aqui no sumário para você ter uma ideia de o que trata esse livro e o como ele trata, né? Então temos aqui Stalin apazigua Hitler, o primeiro capítulo. Depois, o fim da Internacional Comunista, a mão de Stalin na Espanha, que é os bastidores da Guerra Civil Espanhola, muito interessante, os bastidores históricos de quem viveu ali esse período. Quando Stalin falsificou dólares, uma história bem interessante. O OGPU, né, um dos órgãos soviéticos, por que eles confessaram, por que Stalin fuzilou seus generais. Isso aqui também ele está se referindo ao episódio do Grande Expurgo, o famoso Grande Expurgo, que não foi só um que aconteceu, foram vários, né? E depois, finalmente, o último capítulo, meu rompimento com Stalin, quer dizer, quando que o Krivitsky deixou então de trabalhar para o Stalin e acabou tendo que fugir. Essa história é muito interessante, principalmente nesse aspecto aqui que a gente mencionou, por exemplo, aqui por que ele fuzilou seus generais. Para quem não sabe, esse episódio é importante porque é interessante observar que o Stalin fuzilou os generais por um crescimento de uma paranoia ali de traição. E isso foi uma das causas, infelizmente, quer dizer, infelizmente para ele, né, pelas quais a Rússia perdeu a guerra contra a Finlândia, que ela tentou invadir depois. Uma guerra, aliás, que nós temos um episódio do nosso podcast Observadores, né, que está, por enquanto, parado, é um episódio antigo, que conta a história da Guerra da Finlândia e mostra que as semelhanças entre essa guerra e a guerra contra a Ucrânia, atualmente pela Rússia, do Vladimir Putin, que, aliás, também tem algumas atitudes muito semelhantes àquele Grande Expurgo, que é tradicional da paranoia russa, né? Então, esse é um livro, um lançamento importante, um livro que saiu aí no ano passado, se não me engano, eu vou ver a data aqui,
Esse livro saiu em 2021, retrasado já. E é um livro que é histórico, como eu disse, pioneiro, porque é a primeira edição brasileira dele, né? E é importante as pessoas começarem a entender um pouco sobre a história russa, a história soviética, para não cair nos engodos atuais desse país. Esse foi o tema do Biblioteca Estudos Nacionais.